Deixem-me apresentar aos servos de Deus, pastor Paulo Romeiro. Nos conhecemos há mais de 30 anos, Homem digno, abençoado, professor, será um instrumento de Deus para dividir conosco seu conhecimento, sua experiência ministerial e a bênção de Deus que está sobre a sua vida. Pastor Paulo Romeiro, por favor. O que a gente faz quando a gente gosta de alguém aqui? Preleitor, pastor Paulo Rodrigues Romeiro, nascido em São Paulo, capital, estado civil, casado, formação, jornalista pela Universidade Brás Cubas, teólogo no Melodyland, em Califórnia, nos Estados Unidos, e mestre em teologia no Gordon Cornwell, e pós-graduado em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Designação: presidente da Igreja Cristã da Trindade, em São Paulo. Outras designações: escritor, professor do curso de pós-graduação em Ciências da Religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie, escritor mensal da revista Povos e consultor na área de religiões comparadas. A paz do Senhor, irmãos. Mas o meu título mais importante ele não falou. Pecador salvo pela graça. Você e eu sabemos que é somente pela misericórdia de Deus que nos encontramos aqui nesta manhã. E isso não é mérito nosso, é do Senhor, né? Então, para tratar do tema que me foi proposto, eu vou usar o mesmo material que está aí no livro de vocês, que eu também recebi esse material. O que é o batismo com o Espírito Santo? E o texto começa, aí o nosso esboço começa com Mateus capítulo 3, versículo 11. É uma promessa de Deus através de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quanto à natureza, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E para isso nós temos Atos capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus promete aos discípulos, renova ali a promessa, dizendo: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E é muito importante verificar este termo no grego, porque no texto grego, e ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É habilidade para o crente fazer a obra de Deus. Não é à toa que o movimento pentecostal, ele é o maior movimento evangélico no Brasil. E é o maior movimento evangélico no mundo. Não existe no mundo protestante uma vertente, uma corrente maior do que o movimento pentecostal. Tanto que, para as gerações futuras, o século XX, ele será conhecido como o século do Espírito Santo. E se alguém perguntar, o que houve de mais importante no século XX? Poder-se-á responder o derramamento, o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, que foi um dos maiores acontecimentos do século passado, o século XX.
No dia de Pentecostes, aconteceram algumas coisas que nunca mais se repetiram na história da igreja. Por exemplo, no dia de Pentecostes, em Atos 2, a igreja toda estava reunida no mesmo lugar. Nunca mais aconteceu isso, foi só naquele momento. Nunca mais a igreja se reuniu no mesmo lugar depois de Pentecostes. Um dia a igreja estará reunida no mesmo lugar, mas não será aqui na terra. Nós estaremos na presença de Deus. A igreja toda estará reunida lá. Uma outra coisa importante é que no dia de Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo. Isso aconteceu lá. Depois de Pentecostes, nunca mais os membros da igreja, todos os membros da igreja ficaram cheios do Espírito Santo. Isso foi um fenômeno que aconteceu em Pentecostes. Uma outra coisa que aconteceu em Atos 2 e que não se repetiu mais na história da igreja: todos que foram cheios do Espírito Santo e que receberam o Espírito Santo, eles também receberam línguas parecidas como que de fogo sobre cada um deles. Havia em formato de língua, havia alguma coisa visível, real, que pousou sobre a cabeça de cada um. Nunca mais aconteceu com a igreja toda. Alguém pode até dizer, mas em tal lugar alguém foi batizado com o Espírito Santo e apareceu língua na cabeça daquela pessoa. Pode ser, mas com a igreja toda nunca mais. Também é muito importante que naquele momento, em Atos 2, todos oraram em línguas. Todos falaram numa nova língua que o texto grego chama de glossolalia. Nunca mais isso se repetiu na história da igreja. Nem todos os crentes oram em línguas ou falam em línguas. Então foi um fenômeno tremendo, fenômeno de Pentecostes. Ser batizado com o Espírito Santo é uma necessidade imperiosa. Estou lendo aí no nosso roteiro aí. É uma necessidade imperiosa na vida de todo crente que deseja ser usado por Deus no seu serviço. Eu me lembro de uma experiência de Moody, Dwight Lyman Moody, no século XIX, na América do Norte. O maior ganhador de almas, talvez, do século XIX. Os biógrafos de Moody dizem que ele levou mais de 500 mil almas a Cristo. Moody era um vendedor de sapatos e pregava em Chicago, numa igreja metodista. E enquanto ele pregava, duas velhinhas ficavam o tempo todo em oração. E ele ficou incomodado com aquilo. E ele perguntou para elas, um dia depois do culto: por que vocês ficam orando enquanto eu estou pregando? Ah, pastor, nós estamos orando para o senhor ser cheio do Espírito Santo. Então Moody percebeu a necessidade que ele tinha e ele começou a buscar. E ele diz, por 14 anos ele orou buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando o poder do Espírito. E ele descreve a sua experiência. E um dia, na rua de Chicago, o Espírito veio sobre mim. E eu tive que correr para a casa de um amigo, porque eu não aguentava tanta manifestação do poder de Deus sobre mim. Mas o mais interessante é o que Moody conta depois. Ele diz, eu voltei a pregar. Eu não apresentei nenhuma verdade nova, nenhuma doutrina nova. Mas agora as multidões não resistiam à palavra. E elas se rendiam em grande número aos pés do Senhor. Então, nós precisamos desesperadamente do poder do alto. Nós não podemos abrir mão disso. Eu sei que tem muitas novidades hoje invadindo as igrejas evangélicas. Há toda uma indústria de entretenimento, há todo um movimento de distração. E até mesmo a tecnologia, que ela nos ajuda por um lado, mas ela prejudica muito a nossa vida espiritual por outro lado. Por exemplo, eu quero até sugerir a vocês que não abandone as suas Bíblias. Não troque a sua Bíblia pelo celular. Não troque.
É muito importante, quando você vem para a igreja, você venha com a Bíblia, e não traga a Bíblia no celular. Traga a sua Bíblia. É importante que isso aconteça. E eu já até pedi, lá na nossa igreja, na hora que eu estiver lendo a Bíblia, alguém lendo a Bíblia, não colocar os versículos no telão. É importante a pessoa abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, marcar a sua Bíblia. Quando eu faço uma visita ao hospital, eu faço questão de levar uma Bíblia sem capa, para que todos vejam que eu estou carregando uma Bíblia. É importante, porque o simples fato de alguém te ver com a Bíblia já é uma forma de você testemunhar. Alguém que está desviado, alguém que está fraco, ou alguém que não crê, vai ver, opa, alguém está carregando a Bíblia. Isso pode chamar a atenção ou despertar alguém para a fé, para a salvação em Cristo Jesus. Então não abra mão da sua Bíblia. Cuidado com o que a tecnologia está propondo hoje. A experiência do batismo com o Espírito Santo tem se tornado ela é uma coisa importantíssima para o movimento pentecostal. Aliás, nós somos pentecostais porque o batismo com o Espírito Santo aconteceu na festa de Pentecostes. Por isso nós somos conhecidos pela terminologia pentecostais. Veja o que a palavra de Deus diz sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo, né? Que é um dos sinais mais pronunciados pelos profetas do Antigo Testamento, alusivo aos tempos dos judeus e gentios. E aí nós vamos ver como Pedro, no dia de Pentecostes, para explicar o fenômeno, o vento veemente, impetuoso, línguas repartidas como que de fogo, a igreja, cerca de 120 pessoas, porque o número não está exato, é em torno de 120, a Bíblia coloca assim. E eles falavam numa língua em que pelo menos 15 nações representadas ali entendiam cada um na sua língua. Eu acho uma coisa fantástica. E quando Pedro saiu para dar explicação, Pedro não chegou lá na praça, diante da multidão, dizendo, nossa gente, nós estamos sentindo uns arrepios, mas é arrepio da cabeça aos pés, e eu estou sentindo... Não, Pedro não fez isso. Gente, é muita emoção, é muita coisa, é muito fogo, é isso aqui. Não, Pedro não disse isso. Pedro apontou para a palavra, porque a obra do Espírito tem a ver com a palavra de Deus. Nada pode ser fora da palavra. E Pedro apontou, e isto é o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que é uma promessa abrangente, é para todos. Também nós vamos encontrar João Batista, Deus fazendo a promessa através de João. E quando João, no meio do seu ministério, ele faz essa previsão em Mateus capítulo 3, versículo 11. E ele diz, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem é o batizador? Jesus. Jesus é o batizador. Jesus é quem nos batiza com o Espírito Santo. E o próprio Jesus, ele também não se esqueceu da promessa, ele faz isso. Por exemplo, em João capítulo 7, por ocasião da festa, e no último dia da festa, ele faz essa declaração, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, né? Rios de água viva correrão do seu ventre. E João nos oferece um comentário, né? E ele diz, isto disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Porque Jesus disse, se eu não for, ele não virá. O Espírito só virá depois que eu for. Jesus sabia disso.
Veja o que nós encontramos também em Atos capítulo 1, versículo 5. Agora o próprio Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, quando está se despedindo dos discípulos, ele então faz a promessa, porque ele sabia que eles precisariam. Como é que eles enfrentariam as perseguições? Como é que eles escreveriam os textos sagrados? Como é que os evangelhos seriam escritos, as cartas? Como é que os milagres aconteceriam sem a ação do Espírito Santo? Jesus sabia que eles não teriam qualquer condições e eles precisariam do poder do ar. Então Jesus fez a promessa, porque na verdade vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que bênção, que nós vamos encontrar essa turma depois indo para o cenáculo. E outra coisa interessante, que até Maria, a mãe de Jesus, ela estava entre os discípulos. Ela estava entre os discípulos. Então eu posso dizer para você que Maria, ela foi pentecostal, ela era pentecostal. A mãe do Senhor, ela orou em línguas também. A língua repartida como de fogo veio sobre ela também. Então é a nossa irmã pentecostal, a mãe do Senhor. Que bênção, ela estava no cenáculo, né? E ela não foi com arrogância para lá, ela foi com humildade. Eu ir lá esperar o Espírito Santo já veio na minha vida há muito tempo, eu não preciso mais disso. Não, ela foi lá se ajuntar com eles. Eu vou ficar aqui orando com Pedro, vou ficar aqui orando com João. Esses discípulos deram trabalho para o meu filho. Não vou não, eu sou muito melhor do que eles. Ela não pensou assim, ela foi. Eu vou lá para esperar a promessa que o meu filho fez. Que coisa tremenda na vida de Maria. Temos muito que aprender com Maria. E após ter dito isto, Jesus subiu aos céus, e já à mão direita do Pai, cumpre o que prometeu, né? Conforme Atos capítulo 2, versículo 1 a 13, registra. E aí os tempos foram passando, né? Mas o fenômeno do batismo com o Espírito Santo, ou da glossolalia, ele nunca cessou na história. Sempre teve um povo onde isso se manifestou. Existem estudos sobre isso, pesquisas sobre isso, e é muito interessante que a obra do Espírito de Deus nunca cessou. E uma coisa muito interessante nós vamos ver. Existem alguns equívocos em relação ao batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, tem aqueles que dizem, né, que o batismo com o Espírito Santo, ele já é dado na conversão. E isso é verdade. Toda pessoa convertida a Cristo, ela tem o Espírito Santo. O próprio Senhor, a própria Bíblia fala isso. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Quem nos revela Jesus Cristo é o Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem promove Cristo, anuncia Cristo. É Ele quem nos dá a conhecer a Jesus. Isso é verdade. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele é diferente da conversão. Porque nós vamos encontrar em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias, e é muito claro que os discípulos já eram salvos. Porque o próprio apóstolo Pedro, lá em João 21, quando Jesus lhe pergunta 3 vezes, tu me amas? E Pedro responde sim, sim, e na última ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro amava Cristo. E Jesus confiou-lhe o rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus não faria uma promessa dessa para alguém perdido, para alguém que não fosse convertido. Então os discípulos, quando entram no cenáculo, eles já estão convertidos. O próprio Jesus disse isso em João 15 e 3 para eles, na última ceia, vocês já estão limpos pela palavra que ouviste. Mas eles precisavam agora do poder do Espírito Santo. Uma outra questão que nós vamos encontrar também, do outro lado, estão muitas correntes renovacionistas e carismáticas, falando de um batismo com o Espírito Santo alheio à autenticidade bíblica. Os dons espirituais podem ser imitados, podem ser falsificados. Tem muita coisa hoje chamada de batismo com o Espírito Santo, mas é fabricação humana. Não funciona assim. Eu mesmo tenho muita dificuldade com a renovação carismática católica.
Porque alguns gostam de jogar confete nisso. Olha, você viu que bênção, que até lá o Espírito Santo está sendo derramado e tudo isso. Mas eu não posso aceitar que o batismo com o Espírito Santo conviva com uma adoração idólatra. Não tem como você misturar fé cristã com idolatria. Não é possível isso, né? Porque Cristo nos liberta completamente. Então nós não podemos dizer que recebemos algo quando não condiz com a palavra de Deus. A palavra de Deus condena a idolatria do começo ao fim, do começo ao fim. E João, na sua carta, ele fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou afastai-vos dos ídolos. A palavra de Deus condena isso com toda veemência. Outra coisa também, estão aqueles, no meio desses grupos, aqui o autor do livro nosso, colocou que existem também os crentes hoje, nominais, ou pentecostais nominais, que já não nutrem mais qualquer interesse para buscar o batismo com o Espírito Santo. O que acontece hoje? Uma frieza espiritual. Os tempos são áridos, os tempos são difíceis. Muitos crentes não sentem mais a necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo. E às vezes esse assunto não é falado também mais na igreja. Que bom que o tema deste é o Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo. Fala-se muito pouco disso. Fala-se muito pouco hoje sobre a volta de Cristo. Fala-se muito pouco sobre o batismo com o Espírito Santo. Fala-se muito pouco sobre santificação. Fala-se pouco sobre o arrebatamento da igreja e assim por diante. E nós precisamos trazer isso à tona. A igreja não pode ser roubada dessas verdades, de maneira alguma. O que é que nós temos hoje na pregação em muitos lugares? É prosperidade, é só isso e aquilo, e você vai conquistar, e você vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e os seus sonhos vão se realizar, os sonhos de Deus e tanta coisa. Um evangelho materialista. Nós não fomos chamados para ganhar almas, nós não fomos chamados para fazer a obra de Deus pelo braço da carne. Aleluia! Não fomos chamados para fazer a obra de Deus apenas pelo braço da tecnologia, da habilidade humana. Fora com isso, ao longo dos séculos da história, homens, filósofos, grandes intelectuais se levantaram, mas eles não foram usados por Deus. Os que foram usados foram aqueles a quem Ele chamou, a quem Ele transformou, a quem Ele salvou, a quem Ele encheu com seu Espírito. Essa gente, aleluia! Por isso que não há ninguém aqui nesta manhã que não possa ser usado por Deus. Ninguém precisa ficar de fora. Você pode ser cheio do Espírito. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo. Você pode orar em novas línguas. E você pode ser diferente e tornar a vida de outras pessoas diferente pelo poder do Espírito. Glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo. O que ele não é? O batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa do novo nascimento. Já falamos isso. Então, o batismo com o Espírito Santo é o cumprimento integral e total da promessa do Pai, sobre o qual falou o Senhor Jesus em Atos 1 e 4. O batismo com o Espírito Santo é a unção indispensável a todo crente, possuidor, a todo crente, que nós não somos possuidores da natureza divina. Vou fazer apenas uma pequena correção aqui. Nós somos participantes da natureza divina. E tem o dever de testemunhar de Cristo e do seu Evangelho por todos os lugares, até os confins da terra, como está em Atos 1 e 8, já foi citado aqui. Todo crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. E esse é um dos ensinos que a gente ouvia muito no passado, o tempo todo. Isso era pregado no nosso meio, isso era vivido no nosso meio também. É importante isso. Agora tem as pessoas que são contra o batismo com o Espírito Santo, diz que é muito perigoso buscar o batismo com o Espírito Santo, porque em vez de receber o Espírito Santo, a pessoa pode receber um demônio. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu servi ao diabo por quase 20 anos da minha vida. E eu nunca orei em língua do diabo, nunca orei na língua de demônio. Quando Jesus me batizou, foi a língua que Ele deu, que o Espírito Santo trabalhou em mim para que isso acontecesse. O crente que não é batizado com o Espírito Santo, você pedir isso a Jesus,
que Ele é o doador do Espírito, que o batize, e também os crentes já batizados devem orar em favor dos que ainda não foram batizados. É muito ruim, irmãos, quando os pastores chamam as pessoas aqui na frente, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui, nós vamos orar, nós vamos clamar, né? E o pessoal vem, e fica um povo lá atrás olhando, assistindo. Não pode ser assim, você tem que se envolver, envolva-se, interceda, participe, Deus pode te usar, e Deus quer te usar também. É muito importante que você participe, e não seja um mero assistente daquilo que está acontecendo. Pedro e João oraram para que os crentes da Samaria, está em Atos 8,17, fossem batizados com o Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre os 12 discípulos em Éfeso, e enquanto orava, o Espírito Santo caiu sobre eles. O Espírito Santo veio sobre eles, de sorte que todos falavam em línguas, como também profetizavam. Está em Atos 19, versículo 6. E uma vez que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção destinada a todos os crentes devem desejá-lo e buscá-lo. Aí o autor entra também com a evidência física do batismo com o Espírito Santo. Claro que existe uma controvérsia em relação a isso, mas eu me apego à posição do pentecostalismo clássico, representado principalmente pela Assembleia de Deus. Tem outras igrejas pentecostais também que abraçam essa mesma posição. Eu creio que o Brasil para Cristo faz isso, o Evangelho Quadrangular, e muitas igrejas pentecostais. Mas a liderança aí é da Assembleia de Deus, que é o grupo maior também, e que tem essa posição, de que a evidência física do batismo com o Espírito Santo é o dom de línguas. Como é que eu sei que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Se essa pessoa orou em línguas. Por que eu digo isso? Porque é o que nós vemos em alguns momentos no livro de Atos. Por exemplo, em Atos capítulo 2, que é o texto, o primeiro, os discípulos do cenáculo oraram em línguas, eles falaram em línguas, magnificaram a Deus em línguas. Um outro momento que nós vamos encontrar é na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. E ali é muito importante, porque é tão importante que eu quero ler este texto com vocês. Atos capítulo 10, versículo 46 a 47. E o texto diz assim, bem, vocês sabem que aqui Pedro estava na casa de Cornélio pregando, e Pedro não tinha terminado a sua pregação, tudo indica que não, ou estava terminando, bom, não sabemos, só sei que o Espírito Santo soberanamente interferiu, porque ele tem todo o poder e o direito de interferir, e aconteceu o seguinte: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, tantos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora vem, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Como é que Lucas coloca? Porque os ouvia falar língua e magnificar a Deus. O mesmo nós vamos encontrar em Atos capítulo 19, versículo 6. Lucas sabe que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, porque os ouviram falar em línguas. Embora nem todas as passagens do livro de Atos, como Atos 9, ou Atos capítulo 8, está de forma explícita que eles falaram em línguas, mas de uma forma implícita podemos crer, principalmente em Atos capítulo 8, lá em Samaria, quando Pedro e João foram para orar por aqueles que creram, para que recebessem o Espírito Santo. Havia lá um homem muito interessante, excêntrico, chamado Simão o Mago, e ele creu também, depois que outros creram, ele creu também. E quando ele viu Pedro e João orando pelas pessoas, impondo sobre elas mãos, e elas recebendo o Espírito Santo, ele também quis entrar. Ele quis fazer parte da festa, e ele até tentou a Pedro. Quanto custa para eu ter isso? Quanto custa? Eu pago para eu ter esse poder. O que Simão viu? O que Simão viu? Ele deve ter visto e ouvido alguma coisa para ele saber que aquelas pessoas estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. E no mínimo, Simão viu as pessoas e ouviu as pessoas orar em novas línguas. Não tem uma outra explicação, eu creio que não tem outra explicação a não ser essa
para este momento no livro de Atos. Uma outra coisa que nós vamos encontrar também, quais são os propósitos do batismo com o Espírito Santo, né? O propósito é para viver uma vida abundantemente para Deus. A vida, o crente batizado com o Espírito Santo, ele vai ter mais habilidades, ele vai ter mais poder do Espírito para fazer a obra de Deus. Para começar, ele vai exercitar o dom de línguas, e o dom de línguas é muito importante para a nossa caminhada espiritual. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, que aquele que ora em línguas, ele não fala aos homens, ele fala a Deus, e ninguém o entende, mas ele edifica-se a si mesmo. Então está errado, quando alguém quer proibir alguém, por exemplo, na hora do culto, de orar em línguas, ou está errado também quando alguém diz que toda língua estranha tem que ser interpretada. Nem toda língua estranha é para ser interpretada, vou lhes mostrar. Aqui mesmo nós já vimos aqui, nem toda língua estranha. Vou lhes mostrar pela Bíblia. Porque aquele que ora em línguas não fala aos homens, ele fala a Deus, e ninguém o entende. Se ninguém o entende, então não é inglês, não é alemão, não é russo, não é italiano, porque se for, alguém vai entender. Qualquer dialeto do mundo, alguém vai entender. Mas quando a Bíblia diz, e ninguém o entende, porque é uma língua desconhecida da face da terra, de todo ser humano. E neste momento, essa língua não precisa ser interpretada, porque Deus não precisa de interpretação de ninguém. Tudo que você fala com Deus em línguas, Ele entende muito bem. E tem mais. E o diabo fica maluco, porque ele não tem dom de interpretação. Essa é a grande verdade. Glória a Deus. Imagine você chega aqui um grupo de americanos, 20, como já recebemos na nossa igreja, e na hora do louvor, está todo mundo glorificando, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, eu te amo, Senhor, e eles também estão glorificando na língua deles, porque eles não sabem falar português, aleluia, praise you Jesus, thank you Jesus, e assim por diante. Ninguém precisa interpretar aquela língua dos americanos, eles estão aí no meio de nós, falando com Deus como você está falando, vocês em português e eles em inglês. Então essa língua não precisa ser interpretada. Agora, se um americano sair aí de baixo e vir aqui para falar com a igreja, aí sim, essa língua precisa de interpretação. Então é diferente. Agora, na hora do louvor, de uma unanimidade, aí não há necessidade disso, é assim que eu entendo à luz da palavra de Deus. Todo crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo, né? É muito importante que isso também aconteça na nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o cumprimento integral e total da promessa do Pai sobre a qual falou o Senhor Jesus Cristo, né? E outra, o batismo com o Espírito Santo traz uma unção indispensável também, já falamos sobre isso aqui hoje. Acho que eu misturei os meus papéis aqui, só um momentinho, agora está. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, fique informado, você precisa aprender alguma coisa sobre isso, procure saber o que é, procure um estudo bíblico, né? Peça para o dirigente da sua igreja, me informa sobre isso, me fale sobre o batismo com o Espírito Santo, porque às vezes a falta de informação dificulta. É o que aconteceu lá em Atos capítulo 19, quando Paulo chega e diz, vocês já receberam o Espírito Santo quando creste? O quê? A gente nunca nem ouviu falar em Espírito Santo. Então é preciso se informar, fique informado, é muito importante. Uma outra coisa importante para você receber o batismo com o Espírito Santo, é preciso desejar, querer, buscar ou pedir. Eu não creio que alguém vai receber o batismo com o Espírito Santo orando, me batiza, Senhor, me batiza. Não, você tem que orar, você tem que desejar, você tem que buscar. Eu me lembro, quando eu me converti na Assembleia de Deus, em 1971, eu me converti no dia 11 de novembro de 71, e no dia 26 de dezembro do mesmo ano,
acho que 47 dias depois, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas veja bem, eu busquei, porque eu já tinha ouvido, eu já tinha participado de algumas vigílias, eu vi os irmãos sendo usados, eu vi que aquilo era uma coisa fantástica, e que eu precisava daquilo na minha vida. E eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. E eu levantava de madrugada, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E às vezes eu estava lá na Embraer, que eu era mecânico de avião, debaixo da cabine do avião, consertando, montando cabine, trem de pouso. E eu orava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E eu não parava de buscar. Até na hora da comida, eu ia comer, eu dava graça pela comida. Graças te dou, Senhor, pelo alimento, abençoe este alimento para mim, mas me batiza com o Espírito Santo. Até que chegou o dia de eu ser batizado nas águas. E éramos muitos candidatos, eu estava lá na fila para ser batizado nas águas. Primeiro as mulheres, depois chegou a nossa vez. E eu lá, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E eu entrei na água. E o pastor que me batizou começou a fazer algumas perguntas. Paulo, você crê em Jesus como teu Salvador? Eu nem respondia, só, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Paulo, você promete obedecer a palavra de Deus? E eu, Jesus me batiza com o Espírito Santo. E aí o pastor me botou na água, me imergiu na água, né? Me imergiu. E eu afundei na água. Quando eu saí, eu quis dizer glória a Deus, aleluia, eu não conseguia. Eu perdi o controle da minha fala. E começaram a sair da minha boca sons que eu nunca tinha ouvido, que eu não tinha controle sobre eles saíam. Eu não me tornei assim, eu estava ciente, eu não me tornei inconsciente, não. Eu percebia tudo que estava acontecendo ao meu redor, tudo isso eu vi. Mas outra coisa que aconteceu comigo, incrível, que eu jamais esperava que fosse acontecer, eu perdi toda a força do meu corpo. As minhas pernas perderam as forças, e eu afundei na água, e eu ia morrer afogado. Que bênção! E a pessoa se tivesse morrido naquela hora? Maravilha! Aí os diáconos correram e me tiraram da água, que eu não conseguia parar em pé. E eu saí carregado e não parava de orar em línguas. Que coisa tremenda! Glória a Deus, busque, deseje. Isso vai mudar a sua vida, isso vai mudar a sua trajetória, vai mudar a sua família até. O batismo com o Espírito Santo, o dom do Espírito, o poder do Espírito, nós precisamos disso. Uma benção. Então foi importante. A alegria que isso produz. A gente vê na vida dos discípulos, no livro de Atos, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então é preciso desejar. Outra coisa, batismo com o Espírito Santo não é diploma de bom comportamento. Não é para quem só é certinho, porque senão não é pela graça. Jesus batiza até quem não merece, porque é pela graça. Tudo que Deus faz para conosco é pela graça, não é por merecimento, não é porque alguém merece. Há um livro muito antigo, mas que é uma benção, chamado Foge, Nick, Foge, que conta a história de um porto-riquenho, o Nick Cruz, que era chefe de gangues em Nova York, e ele foi levado a Cristo pelo pastor David Wilkerson, que escreveu aquele livro, A Cruz e a Espada, né? E ele então, o Nick, se converteu, foi para o seminário bíblico, está lá estudando e tudo, e depois de um tempo ele desanima, ele não quer mais saber, eu vou voltar para a velha vida, não quero mais saber de estudar a Bíblia, não quero mais saber do seminário, eu vou embora. E ele fugiu do seminário. E enquanto ele estava fugindo, ele passou por uma igreja pobrezinha, de hispanos, e ele entrou naquela igreja, havia pouca gente, o pastor estava pregando, e de repente, ele estava do lado de um homem que até tinha vindo do trabalho, com muito mau cheiro no corpo, porque estava suado aquele homem, e ele ali ouvindo, e ele querendo desistir da fé e tudo isso. O pastor fez um apelo, ele foi à frente, e ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele não conseguiu levantar do lugar, até lá pelas 4 ou 5 horas da manhã, ele passou a noite orando em línguas. Veja o que não faz o batismo com o Espírito Santo, como isso é importante. Então é preciso desejar, é preciso buscar, é preciso pedir. Faça isso, busque,
Porque Jesus disse, se você buscar, você vai receber. Se você bater, a porta vai se abrir. E se você pedir, lhe será concedido. Isso é a promessa do Senhor. É o que Jesus diz em Lucas 11:13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Outra coisa, é preciso crer. Batismo com o Espírito Santo não acontece na incredulidade. É preciso estar misturado com a fé. Na nossa vida, as coisas têm que acontecer assim. Outra coisa, batismo com o Espírito Santo depende da conversão. O batismo com o Espírito Santo não é para incrédulo. Não tem essa promessa na Bíblia para incrédulo. A promessa para o incrédulo é conversão, é salvação, é arrependimento. É a revelação de Jesus, como diz Paulo em Gálatas capítulo 1, quando aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele acontece, depende da conversão. E pode acontecer junto com a conversão, mas não antes da conversão. Outra coisa importante que nós vamos ver, é que é preciso haver um preparo espiritual. A busca do batismo com o Espírito Santo deve estar misturada com oração, com jejum, né, com atitude piedosa. Eu não acredito que você que vive falando palavrão, dando patada nos outros, na mulher, nos filhos, no marido, eu não creio que você vai receber. É preciso uma atitude de humildade, de renúncia, de esvaziamento do ego, de tudo que nós somos, para receber a plenitude, o enchimento do Espírito Santo. Isso é importante. O batismo com o Espírito Santo funciona assim. Uma outra coisa importante, nós precisamos de um ambiente apropriado. Então, durante uma ministração da palavra na igreja, ou da música, ou então quando todas as atenções estão voltadas para o tema, geralmente o batismo com o Espírito Santo acontece num culto na igreja, numa vigília, numa reunião de oração, ou a sós, e assim por diante, né? E também não tem jeito de você fazer a agenda do Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, você vai batizar no dia tal. Não, ele batiza a hora que ele quiser. Eu sei de um caso, de um irmão lá em Itajubá, que ele estava na rua, em cima da carroça, ele foi batizado com o Espírito Santo, né? E assim por diante. Tem muitos exemplos disso, né? Tem muitos exemplos. Aconteceu uma vez, numa igreja tradicional, uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo e chamaram o corpo de bombeiro. Achava que a pessoa estava doente, estava muito complicada. E aí os bombeiros vieram, e um dos bombeiros era crente, e ele foi batizado com o Espírito Santo também. Glória a Deus. Quem pode impedir a obra de Deus? Quem pode dizer aonde que o Espírito vai fazer, como ele vai fazer? As obras de Deus são variadas, e ele é soberano, ele faz como ele quer, no momento que ele quer. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês, muito importante. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Jesus quer. Você quer receber? Abra o seu coração, esteja pronto, receptivo. Eis-me aqui, Senhor, enche-me com teu Espírito, para que a sua caminhada seja vitoriosa e frutífera, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe com esta mensagem.